1889, e como parte de um projeto já pré-existente entre os grupos políticos no Brasil, que vão encontrar neste ano a condição ideal para o estabelecimento do processo que leva o Brasil a romper com a monarquia e iniciar a prática republicana como uma prática do Estado brasileiro. Nós tivemos algumas experiências anteriores em relação a isso, especialmente com a regência após a abdicação de Pedro I em 1831. Nós tivemos 9 anos de período regencial com tentativas não frutíferas de estabelecimento da República. Ao final desse processo regencial, nós tivemos um longo período de reinado, por 49 anos, Pedro II administra a sociedade brasileira, que no final do século XIX já não encontra mais condições para a continuidade dos ideais monarquistas. O fim da escravidão foi um dos motivos que terminou favorecendo o início do processo de estabelecimento efetivo da República no Brasil. Nós tínhamos, nesse período, grupos diversos de políticos já defensores da causa republicana. Temos uma situação estranha, paradoxal no momento, que é a permissão da existência de partidos republicanos pelo imperador, revelando aí um caráter contraditório do império, favorecendo aquilo que iria acabar com o governo imperial. E a partir de 1889, nós passamos a oficialmente instituir a República, em um ato normalmente entendido como um ato que não envolveu diretamente a população. A partir do momento que os militares, apoiados aí pelo grupo de oficiais sediados no Rio de Janeiro, especialmente o Exército, que estavam insatisfeitos com a forma como o governo imperial tratava o Exército, em uma condição de desigualdade em relação à Marinha, que era a grande força militar, isso herdada do período colonial por conta da Marinha portuguesa. E aí no Brasil o Exército não tinha nesse momento, apesar de ter participado de campanhas vitoriosas na guerra contra o Paraguai, o Exército não tinha participação efetiva na vida política da sociedade. Aí nós vamos ter a junção do corpo de oficiais do Exército Brasileiro, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, que será um elemento chave no processo sem o qual a República não teria acontecido. É a partir de Deodoro que nós vamos ter o estabelecimento legal da tomada do poder. Após a proclamação da República, o imperador é notificado de que o Brasil, a partir daquele momento, é uma república e que tem um prazo para que a família imperial deixe o Brasil para ser administrado pelos republicanos. Nós temos aí 2 fatos curiosos a fazer referência no momento da implantação da República no Brasil. O primeiro deles é que os novos governantes da República Brasileira haviam estabelecido para a família imperial, para o imperador em particular, o pagamento de uma pensão mensal às custas do Estado. Pensão essa que será recusada pelo imperador, alegando que aquelas pessoas não teriam direito de usufruir do dinheiro da nação como bem entendesse, mesmo que fosse para pagar uma pensão ao imperador, que se retira para Paris, venha morrer em Paris, sem receber essa pensão que o governo republicano havia estabelecido. E o segundo fato curioso na implantação da República é que a República ela é provisória. No momento da sua proclamação, nós vamos ter o estabelecimento da necessidade legal do reconhecimento dessa República, e o governo provisório vai convocar, vai estipular, a nossa primeira Constituição revela a existência de a necessidade de um plebiscito que deveria ser convocado 1 ano depois para saber se a população queria república ou voltar à monarquia. O curioso nessa circunstância é que esse plebiscito não foi realizado, a não ser em 1994. É que esse plebiscito será realizado, não é 1994. O plebiscito, a convocação do plebiscito será em 1992, no século XX, para saber se a população quer monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo.
E nesse momento é que nós vamos, de fato, dar autoridade legal para a República no Brasil, com o plebiscito, ratificando a República no Brasil e a forma de governo presidencialista. Então, da implantação da República em 1889, nós temos o início de uma nova fase da sociedade brasileira, em termos políticos, em termos administrativos. Nós vamos ter uma mudança com ampliação de direitos e garantias legais, com o estabelecimento de uma nova Constituição, que vai, a princípio, estender para mais brasileiros o direito à participação política, à participação social, e que vai resultar aí numa transformação lenta e gradual, que vai fazer com que o Brasil passe a se voltar para uma emergência urbana, industrial e voltada para uma série de questões sociais que só serão atendidas ao longo das décadas que vão se seguir. Atualmente, a República no Brasil, depois desse plebiscito que validou a sua legalidade, atualmente a República Brasileira, ela é uma república centrada em uma democracia de fato e de direito. De direito porque nós temos uma Constituição que garante a plena liberdade e autonomia do cidadão. E de fato, porque nós estamos vivendo um pleito democrático construído ou reconstruído após o fim da ditadura militar, a partir do fim da década de 1980, com a abertura política e depois com a emergência da eleição de presidentes civis, de maneira indireta e depois de forma direta, e passando por esse processo, a nossa República mostrou a existência de uma maturidade em relação à democracia e o exercício de direitos de cidadania, quando nós terminamos, por uma série de questões de cunho político, administrativo, caçando um presidente da República. Isso demonstrou que essa República Brasileira não só consolidou a democracia, como também ampliou a participação, tem ampliado a participação política do cidadão. Nos anos mais recentes, a República Brasileira tem conseguido criar, a partir de instituições que se tornam cada vez mais sólidas, como nos campos jurídico, no campo econômico, com instituições que estão regulando o dia a dia da sociedade, coibindo uma série de abusos e especialmente ampliando, através de uma série de ações, de políticas públicas voltadas para a sociedade, ampliando a participação da população com um aumento da inserção da população no consumo, que por sua vez estimula as atividades econômicas e torna um país mais propício a um crescimento que seja na busca de um crescimento mais justo e igualitário. Então, a nossa República hoje é construída a partir de uma série de atos que tem início na primeira metade do século XIX, que foi consolidada no final do século XIX. Hoje, essa República se mostra uma República sólida, centrada na democracia e na inserção cada vez maior da sociedade, participando ativamente com direitos à prática cidadã.